Na aula 16 do curso de Excel 2010 básico da Aprender Web, você vai conhecer o procedimento para criar um gráfico de colunas. Muito do que a gente vai usar aqui, nós vamos utilizar do que foi aprendido na aula 15. Então, caso você tenha alguma dúvida de algo que nós vamos fazer nessa aula, não deixe de retornar à aula 15 e aprender mais detalhadamente a trabalhar com algumas ferramentas de gráfico. Como eu disse na aula 15, a primeira coisa que nós precisamos fazer é selecionar o tipo de gráfico aqui na guia Inserir que nós vamos criar. No entanto, nós podemos também selecionar primeiro as informações e em seguida selecionar o tipo de gráfico. Então vejam só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar toda a minha tabela, tá vendo? Pois é dela que sairão os dados necessários para a criação do gráfico, né? De eixo X e eixo Y. E aí nós vamos clicar aqui em Inserir. Qual que é a diferença, pessoal? Na hora que aparecer a área do gráfico aqui, se eu já tiver selecionado os dados, o gráfico vai ser criado automaticamente. Então é muito mais rápido fazer isso do que o processo que nós realizamos lá na aula 15. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a opção Gráfico de Colunas e vamos escolher um desses aqui. Por exemplo, eu vou escolher esse aqui, que é o formato em cilindro, só por demonstração, tá? Mas se você quiser, você pode escolher em cone, pirâmide, coluna ou coluna 2D. Então vou escolher aqui o de cilindro, e ele vai aparecer automaticamente. Como o procedimento para a criação do gráfico foi mais simples do que o da aula 15, nós vamos poder nos dedicar a realizar outras funções nesse gráfico, tornando seu aspecto visual muito melhor. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui, vamos aumentar essa área do gráfico para deixar ele bem ajustado na nossa planilha, tá vendo só? Então nem sempre a gente precisa criar uma nova planilha, o gráfico pode ser mostrado como objeto, tá bom? E aqui estão as minhas colunas representando a altura de cada aluno, tá vendo? Num aspecto bem tridimensional. O que acontece? Aqui vai ser só pesquisa escolar, então eu clico e excluo, tá vendo? Se eu não quiser mostrar essa legenda para aumentar o meu gráfico, clico nela e pressiono Delete. Olha só como o gráfico ficou melhor apresentado. E aí nós podemos alterar o que primeiro? Alterar o design. Então na aula 15 eu ensinei a vocês como ir mexendo no gráfico antes de alterar o design. O que aconteceu? Quando nós mudamos o design, nós tivemos que refazer tudo. Então primeiro vamos alterar o design aqui. O que nós podemos fazer? Nós podemos clicar em Design, nós podemos mudar aqui o layout do gráfico, tá vendo? Posso clicar, por exemplo, nesse aqui, tá? Só que não ficou muito legal. Posso clicar nesse, tá vendo? Mas vou manter esse primeiro mesmo, que estava legal, e vou excluir de novo a minha legenda. Tá vendo? Agora nós vamos fazer o quê? Escolher cores e colocar os títulos. Como eu alterei o layout do gráfico, vejam que ele desfez a minha alteração aqui no título também, né? Então não tem problema, Excluo aqui, tá? Voltou ao normal. Aí eu venho aqui e escolho outros modelos, Tá vendo? Eu posso mudar as cores aqui. Tá vendo que surgiu uma sombrinha? Posso escolher aquele design da última aula também, mas vamos escolher um diferente agora, né? Vamos escolher, por exemplo, esse verde aqui, que eu gostei dele. Tá vendo? Aí no caso vocês escolham o que mais agradar. Aí o que mais que nós podemos fazer? Podemos aqui aumentar o tamanho, né, das informações. Ficou muito grande, vamos diminuir para facilitar para quem estiver analisando esse gráfico, Tá vendo? Aqui está um pouquinho difícil clicar no eixo, mas não tem problema, isso acontece, tá? Tem hora que o Excel dificulta um pouquinho as coisas, mas porque ele quer nos ajudar. E aí nós vamos inserir as informações de gráfico. Então o que eu tenho que fazer mesmo? Clico aqui, venho em Layout, Título dos eixos, horizontal principal e abaixo do eixo. Aí eu coloco aqui, Aluno. Tá vendo? Venho aqui, faço o que também? Aumento esse texto, Volto em Layout, Título do eixo, vertical principal, título girado, que nem nós fizemos na aula 15, Home, End, para selecionar tudo aqui. Venho e digito aqui, por exemplo, a altura do aluno. Tá vendo? E aumento também se eu quiser. Só para mostrar para vocês, nós não alteramos essas cores aqui, né? Será que tem como mudar? Tem sim, vem aqui em Design, Formatar, contorno da forma, coloco um verde aqui para ficar tudo verde.
Tá vendo só? E aí nós finalizamos este gráfico. Após isso, nós finalizamos essa aula, onde nós aprendemos a criar um gráfico de colunas e a editá-lo e formatá-lo a fim de obter um melhor aspecto visual. Como novidade em relação à aula 15 é o típico do gráfico e também a alteração das cores aqui da grade do gráfico. Caso vocês tenham dúvida de como realizar esse procedimento, volte a esta aula sempre que achar necessário.